Tape 3. Graça e paz, pessoal. Johnny Salomão. Wilkerson. Estamos iniciando mais um Despertar. E já como tema inicial, iremos falar sobre escatologia, né? Escatologia envolve toda a Bíblia, mas a gente vai abordar os tempos finais. E para dar início, eu queria ler em 2 João 5, versículo 7, os falsos mestres. A palavra nos remete à segunda ilustração. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, já é o primeiro ponto para que a gente possa identificar quem são os enganadores das nossas almas, né? E o apontamento para o anticristo. Por quê? Como o anticristo ele pode confirmar que Jesus Cristo veio em carne? Ele não pode confirmar isso, porque uma vez ele confirmando isso, dá indícios de que ele automaticamente aceita que Jesus Cristo é o Messias. E o anticristo não pode aceitar isso. Por quê? Porque ele vai vir à Terra como Messias, o Salvador, né? Então não tem como ele aceitar que Jesus Cristo veio em carne e automaticamente, como o espírito do anticristo já está presente em nossos dias, os enganadores, né? Enganadores aqui, a palavra diz que são os falsos profetas, né? Hoje a gente tem visto aí, assim, nossa, inúmeros falsos profetas. Até demais. E eu acho que não precisa ser um conhecedor nato de escatologia, cristologia, qualquer assunto que remete à Bíblia, que você hoje está tão descarado que você consegue identificar realmente aquele homem de Deus e aquele homem que você vê que é um falso profeta, que é um enganador. E tá fácil. Basta a gente ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, Discernimento. porque a gente não vai ser confundido. E o versículo 8 nos diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. 9. Todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Essa parte aqui de João, de 2 João, capítulo 5, do 7 até o 12, onde eu terminei a leitura, aí tem o 13, né? O versículo 13, saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Fala literalmente dos tempos finais, aponta, né, aos tempos finais, porque João ele teve, acredito eu que aquela visão dele ali tenha sido um arrebatamento, não foi somente uma visão dos tempos. Eu acho que ele foi ali arrebatado mesmo ali e entrou ali nos finais dos tempos, tendo aquela visão maravilhosa a qual o Senhor revelou para ele. Mas não foi... Eu tento explicar de uma forma assim, talvez mais clara, mas eu imagino que é como se realmente ele não estivesse ali, que o corpo dele tenha sido transportado, tenha saído dali e tenha entrado no Santo dos Santos, e ele pôde ali contemplar todas as maravilhas. E
Graças a Deus, a gente tem acesso a essas maravilhas nos dias de hoje, para que a gente possa ter um norte para seguir, ainda mais que eu creio que nós somos a última geração. Também creio nessa base também, porque a nossa geração está muito corrupta, está muito vulgar, vamos dizer assim que a igreja, na verdade, nós, né, no caso, estamos fazendo qualquer coisa, se deixando, tipo, ir ao léu, mas não vivendo verdadeiramente aquilo que Cristo nos deixou, que os discípulos deixaram no primeiro século. Estamos vivendo o evangelho muito, onde que as coisas acabam virando os normais, acaba ficando muito normais, tudo aquilo, qualquer pecado é normal, você pode fazer tudo que você quiser, que acaba sendo normal. Em vez de a igreja andar contramão do mundo, a igreja está caminhando com o mundo, sendo que não foi isso que Jesus Cristo deixou para os discípulos no primeiro século, no caso dos outros séculos também, que foi os pais aí os pais da igreja, da primeira reforma. Então devemos estar buscando mais para que quando Cristo voltar não ficarmos, porque isso não é brincadeira. João, quando teve essa visão interessante, que lá em Apocalipse, ele ouviu um som de trombeta, e quando ele ouviu esse som, ele rapidamente reconheceu que foi Jesus Cristo que estava falando com ele. Porque a primeira coisa que a gente devemos conhecer é a voz de Cristo, é a voz do Espírito Santo ali falando com você. Meu filho, não faça isso, não vai de acordo com o mundo. Eu tento entender por que hoje as igrejas estão pintando a igreja de preto, fazendo as coisas, botando latão de lixo em cima do púlpito para chamar os jovens. Não tem necessidade. Acho que não tem necessidade. Creio eu que a igreja deveria ir até os jovens, a igreja deveria adaptar a igreja, não a igreja adaptar o mundo. Mas infelizmente as coisas estão muito banal. Em 1 João 4, fala sobre os falsos espíritos. Amados, 1 João 4, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ou seja, aqui nós devemos julgar se o Espírito é santo de Deus ou não. Então, obviamente, estamos vivendo numa guerra onde as potestades e principados estão se revelando através da humanidade. Os espíritos que não são santos estão sim se apoderando das pessoas que não estão em santidade, ou não estão em processo de santificação. Ou seja, é muito fácil da gente identificar um falso profeta, justamente por isso, porque ele tem um espírito de enganação, um espírito que não é o Espírito Santo. Então, automaticamente, quem está em processo de santificação, que são as pessoas que estão buscando a Deus, que estão reconhecendo todos os dias que Cristo é o Salvador, que é o Messias, essas pessoas estão em processo de santificação. Partindo desse ponto, desse princípio, essas pessoas, que eu me incluo nessas pessoas, o Will também, nós conseguimos, de uma certa forma, ter a sensibilidade que o Espírito Santo nos oferece para que a gente possa identificar quem são os falsos profetas e, automaticamente, quando se aflorar o anticristo no mundo, o Espírito Santo que habita em nós irá nos revelar, ou até mesmo antes. Isso pode acontecer. Claro que tudo mediante a vontade de Deus. No versículo 2, continuando,
diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, ele é Deus e foi homem, porque ele veio em carne. Em carne, ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua perfeição, para que pudesse, ali, naquele momento ali, ser atribuído a ele toda a iniquidade, todo o pecado, toda a imundície do mundo caiu sobre os ombros de Cristo, caiu sobre ele naquela cruz. Mas, como todos nós sabemos da história, ao terceiro dia Jesus ressuscitou em poder e em grande glória e venceu a morte. No versículo 3, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então, o espírito do anticristo, Já está no mundo. ele já está no mundo, mas ele não está no mundo hoje. Ele já estava no mundo. Então, ele vem operando progressivamente para que para que possa montar este cenário a qual nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um cenário a qual Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu creio veementemente nisso, porque os sinais dos fins já estão se cumprindo. A gente deduz que todos os sinais já praticamente se cumpriram. Então, assim, as portas estão. Existem matérias, existem relatos de que o anticristo é uma pessoa, já está no meio da sociedade e, claro, teorias da conspiração, obviamente, porque ele vai se revelar. Ele vai se revelar. A parte B aqui é interessante, ó. A respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já está no mundo, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já está no mundo. O mais interessante é que ele ainda não está em carne e osso. O espírito dele está aqui. Ele ainda vai se revelar quando a igreja subir, creio eu, e ele vai começar a se revelar. Que aí, quando as coisas vão começar a ficar sérias, haverá cura. Nós temos várias bases diferentes de raciocínio com relação ao anticristo. Se ele virá com a igreja aqui, se a igreja vai ser arrebatada, mas claro que é tema de discussão e é muito bom a gente entender e estudar sobre isso, uma vez que nós estamos falando sobre escatologia, mas não é um álibi para que a gente possa fugir dessa responsabilidade desse debate, mas sabemos que também isso pouco importa, porque a igreja ela tem que estar preparada, a noiva tem que estar ataviada todos os dias, por isso que a igreja está em processo de santificação. O céu é mais importante. É isso aí. Pessoal, agradecemos aí que vocês ficaram aí conosco aí, assistiram nossos vídeos, estão acompanhando o canal Despertar, e próximo estudo nós continuaremos ali a trazer escatologia, porque esse é o assunto que Deus colocou em nosso coração para que a gente pudesse entregar a vocês. Deixa o like, pode comentar aí, que a gente lê os comentários e durante o comentário de vocês a gente vai respondendo aos poucos. Isso aí, agradecemos aí a presença de todos e continue acompanhando o canal Despertar. E fique na graça e paz.